Tito, capítulo 2, no verso 11. Glória a Deus, né? Deus é fiel nesta noite. Deus ele é santo, né? Em nossas vidas. E que nós possamos nesta noite glorificar o nosso Deus, agradecer o nosso Deus. Salve os irmãos compartilhando esse ponto fez, e também em nome de Jesus Cristo, viu? Deus abençoe nesta noite, você que está assistindo. Deus que não se respondeu. Bem, livro de Tito, verso capítulo 2, no versículo 11. A graça e a salvação a manifestar-se em todos. Tito deve falar dela. Tito 2, verso 11. Todos acharam? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando nós que, renunciando a impiedade, a consciência mundana, e vivemos neste presente século, subia a justa, e a piamente, aguardando bem-aventuradas, a esperança, aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, porque Deus tem sido fiel todos os dias da nossa vida, quando a gente estava neste mundo, em quem nós esperava que o ano que vem o governo seria um governo melhor, nós acreditávamos no governo melhor, no presidente melhor, que o mundo fosse melhor. E aí, quando a gente tem um ponto com Cristo de verdade, que busca a comunhão do Senhor, em quem nós aguardamos, em Cristo Jesus, não é verdade? A esperança do homem de Deus, da mulher de Deus, não está mais nessa terra, pois a terra já é dominada pelo pecado, pelo mundo, pela vontade do homem. Nós, hoje, homens e mulheres temente ao Senhor, que busca a verdade, que prevalece a verdade, nós buscamos as coisas celestiais, e nós acreditamos em nome de Jesus Cristo, que quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, a esperança não está no homem mais, a esperança não está na mulher mais, a esperança está em quem? Em Deus.
Em Deus que nós devemos esperar. Esperar o quê? Que Ele venha buscar a igreja santa e imaculada, que Ele venha buscar você nesta noite, que Ele venha buscar nesta noite para o grande dia, o dia do avivamento, o dia do arrebatamento da igreja de Cristo, né? Então, quando a gente estava neste mundo, a gente esperava que o mundo melhorasse, mas hoje não. Hoje a nossa esperança está em quem? Em Deus. É? Em Deus. Eu espero em Deus. Por que eu espero em Deus, né? Irmãos, como que você, Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, não é verdade? Não é verdade? Como que Deus nos conhece? Porque Deus nos formou lá em cima do céu, não é verdade? Como que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Como que eu posso dizer que eu conheço Deus, né? Eu vi falando, eu conheço Jesus, porque Jesus veio como um homem aqui nessa terra, e depois foi para o Pai. Mas quem é Deus? Deus é o Espírito. Como que Deus nos conhece melhor, mais melhor do que nós, e nós não conhecemos Deus? Não é verdade? Como você diz que você conhece Deus, se você nunca viu Ele? Aí Ele te conhece melhor do que você mesmo. Por quê? Porque Deus nos formou. Deus nos formou homens e mulheres para adorar Ele, para buscar Ele, para viver a vontade dEle, para viver aquilo que Deus tem preparado. E o que Deus tem preparado para a igreja dEle, que somos nós. Deus preparou sempre o melhor para mim e para você nesta noite. Deus vai querer sempre o melhor para os seus filhos, para os verdadeiros adoradores, para os fiéis. Então, quando Deus diz na palavra dEle, eu vim para te dar vida, e vida é uma mudança. Ele veio para mudar a tua história, Ele veio para mudar o teu cativeiro, Ele veio para transformar a tua vida e para dizer para a sociedade, para este mundo, que Ele é na sua vida, que Ele é na tua casa, que Ele é no teu casamento, que Ele é na tua história, que Ele é no teu trabalho, que Ele é na tua faculdade. Deus é o tempo inteiro na sua vida. Por que Deus Ele quer isso para o homem e para a mulher? Por que Deus está sempre lutando, sempre pelejando, né? Sempre guerreando para que você não sofra, né? Por que será que Deus está sempre procurando nos trazer para perto dEle? Por que Deus está sempre providenciando coisas boas para a gente e a gente está sempre se afastando de Deus? Porque o nosso pensamento, irmãos, as nossas atitudes, muitas das vezes é diferente da atitude de Deus. Deus quer a gente perto dEle, e muitas das vezes nós queremos se afastar de Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com aquilo que nos agrada. Não, Deus, nesta noite, Ele quer transformar a tua vida, a tua história, o cativeiro. Pastor, nós falamos tanto de história, de mudança de vida, de transformação, mas por que não acontece? Porque ainda nós estamos muito longe de Deus. Nós falamos que Deus é bom, nós falamos que Deus é maravilhoso, mas o nosso coração ainda está muito longe de Deus, e Deus não quer isso para o homem, não. Deus quer o homem perto dele nesta noite. Por que Deus quer o homem sempre perto dele? Porque Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa. Você vê que Jesus foi nascido, né, da mulher. O Espírito Santo de Deus ali. Jesus nasceu, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou e hoje faz presente nas nossas vidas. Assim também somos nós. Nós nascemos, né? Vamos cumprir a missão de Cristo, mas naquele grande dia também, irmãos, nós vamos morrer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida eterna com Ele. Então, nesta noite, o que Deus quer comigo e com você? Deus quer uma vida totalmente diferente, uma história verdadeira, a história de sucesso, a história de alegria, a história de comunhão, a história do avivamento. Deus, nesta noite, Ele quer que você não sofra, que você não pereça, mas Ele quer nesta noite que você tenha uma vida totalmente de abundância na presença dEle, nos caminhos dEle, buscando sempre a verdade, porque somente a verdade, ela muda a história do homem e da mulher. Somente a verdade, irmãos, ela vai trazer para você boas novas para a sua vida, se você crer nesta noite. Então, buscamos o que? A verdade, pois a verdade somente ela nos cura e ela nos liberta nesta noite. É na verdade que nós temos que prevalecer, é na verdade que nós temos que estar nesta noite. Será que a verdade está dentro de nós nesta noite? Então, nesta noite, prevaleça na verdade, porque hoje, irmãos, hoje é o dia de você vir aqui transformado pelo Espírito Santo de Deus e transformado pela palavra, pois somente a graça de Deus ela pode mudar a tua história nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vou chamar aqui a nossa missionária Silvina, vem aqui fazer uma oração nesta noite.
noite, venha orar nessa noite, venha adorar a Deus, venha louvar, venha pregar, venha anunciar a vida de Cristo, né? Aí tem tudo, né? Ela tem louvor, tem adoração, mulher. Eu já estou lembrando de novo, né? Cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Já que o pastor estava falando que Deus é tão bom, que Deus cuida, que Deus. Né? Eu estava lendo uma palavra que foi até agora na igreja, então eu vou estar compartilhando com a igreja, Mateus 7. Mas vamos orar também. Mateus 7, versículo 7. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, darás bem ao que vos pedir. Então, se nós, sendo mal, nossos filhos pedir algo que seja ruim, nós escolhemos o melhor para dar para o nosso filho, imagina Deus que nos criou, imagina Deus que nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então, nós temos que procurar pedir coisas boas, direcionadas pelo Espírito Santo, e buscar também o que é bom, porque a porta ruim, se a gente buscar e bater, também vai abrir. Então, nós temos que buscar a porta direcionada por Deus. Vamos bater na porta que é Jesus, que tem o melhor para nossas vidas. Nós, sendo mal, nós procuramos o que é melhor. Imagina o Pai, imagina o Senhor que nos fez. Amém? Eu convido você assim a orar comigo. Se você sentir que deve se colocar de pé, fica assim à vontade para adorar o Senhor nesta noite em oração. Aleluia. Irmão, Deus é tão bom que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nesta noite aqui na casa dele. Então, se Deus está nos dando a oportunidade de ouvir mais dele, então que nós temos que aproveitar esse tempo que o Senhor está nos dando para adorar o Senhor, seja com oração, seja com louvor, seja com nossa glória a Deus, com nossa aleluia, mas que seja verdadeiro do nosso coração. Glória a Deus. Pai amado, querido Deus, nesta noite, Senhor, mais uma vez aqui estamos na tua casa, Pai. Quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha de encontro, Pai, a vidas que está nesse lugar. Vem de encontro às nossas mentes, vem de encontro ao nosso coração, vem de encontro, Senhor, nossas petições, nossas orações. Pai querido e glorioso, cada vida que está aqui, Pai, tem uma história. Cada vida que está aqui, Deus, tem uma luta, tem uma provação. Está passando por alguma situação, Deus, ou muitos vieram para agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor venha traçar algo novo, Deus, uma vivência nova para a tua igreja. Venha, Deus, trazer, Deus, coisas novas sobre nós, para que nós possamos viver o melhor de ti. Que nós venhamos florescer, Senhor, no meio desse deserto, no meio da luta. Que o Senhor venha fazer presente nas nossas vidas, com o teu nome ser glorificado. Oro por este lugar, oro por esta igreja, oro por este ministério, Senhor. Oro ao Senhor pela vida do pastor, pela vida da pastora. Que o Senhor venha direcioná-la cada vez, sustentar, fortalecer os teus filhos. Oro pela casa deles, pela sua família. Em nome de Jesus, Espírito Santo, oro, Pai querido e glorioso, por cada vida que está aqui, Senhor, por cada família, por cada petição, por cada oração, que o Senhor venha trazer a resposta. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, oro, Pai, apresentamos os nossos filhos, as nossas crianças, Pai, que seja guardada, protegida, que venha receber o livramento do céu, em nome de Jesus, pelos jovens, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar no meio do teu povo, fortalecer, levantar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazer as boas novas, um novo avivamento sobre a vida do teu povo, sobre os nossos corações, Pai, que a tua palavra nessa noite venha arder dentro de nós e que nós venhamos sair daqui tocados, Pai, porque o Senhor está neste lugar, o Senhor tem falado conosco, Pai, desde o início deste culto, e eu creio que mais o Senhor tem para entregar a nós através da tua palavra, e que o nome do Senhor nesta noite venha ser glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. É isso aí.
fazer o dia da oferta já nessa noite? Nosso irmão Tiago vai louvar o dia da oferta de Jesus Cristo, né? Hoje é o Santa Ceia. Vamos fazer isso oferta nesta noite, em nome de Jesus Cristo, viu? Queremos adorar a Deus agora com o nosso Cristo, com a nossa oferta também. Logo seguinte, nosso pastor vai estar convidando para trazer a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, viu? O pastor Cláudio, a próxima semana veio, porque teve um evento na casa dela hoje, né? Os filhos dela lá, então ela teve pela manhã lá, não só na frente conosco. E o pastor Enéas, ele trabalha 2 vezes por semana à noite. E 2 vezes por semana durante o dia. Então ele está trabalhando também. Hoje ele falou que está trabalhando. Deus é fiel e verdadeiro show nesta noite, viu? Amém? Vamos orar pelo dízimo das ofertas em nome de Jesus Cristo. E Deus possa nesta noite abençoar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Deus, eu apresento para o santo dízimo, a santa oferta nesta noite, Deus, para manter a tua casa, para manter esta obra, Deus, abençoe, Senhor, os dizimistas, dentro da tua casa, abençoe os ofertantes, Deus, é o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Traga aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja do Pai, Senhor. Mas eu sei, então eu queria cantar um louvor com vocês que exaltam o nome santo do Senhor. O que o inimigo não gosta de ver em nós é que, por mais que nós passamos por momentos difíceis, por mais que nós passamos por provações, nós estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. Então que nós possamos nessa noite limpar o nosso coração, esvaziar de toda mágoa, toda raiva, todo ódio, todo sentimento de vingança, de inveja, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria que vocês se colocassem de pé e cantassem esse louvor aqui. Aleluia, Jesus. Exalta o nome do Senhor. Tu reinas, vestido
evangelhos com a noite com Jesus Cristo, mas que alegra lá para pastor. Para lá, pastor. Deixa eu ver. Está querendo pegar uma surpresa. Então vamos orar pela pastora. Deus amado e querido, venha de conta com a sua serva nessa noite, Pai. Usa ela poderosamente como sempre tem usado, Senhor, para nos dar uma palavra rema, Senhor, que nos possa conduzir, Senhor, a semana inteira. Deus, que o Senhor faça presente nesta noite conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amados, abra sua Bíblia, o livro de Esdras, capítulo 8. Vamos lá no Antigo Testamento, Esdras, ou Esdras, tanto faz. Aleluia. Deus está aqui, né? Em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 21. Deus é bom. Fica depois de 2 Crônicas. Antes de Neemias, tá? Para quem quiser acompanhar na Bíblia. Esdras 21. Todos acharam? Amém. Diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus e para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Elias, com ele Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado, pesado e registrado na mesma ocasião.
E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei, os seus sátrapas e aos governadores da além do rio. Então estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, igreja, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eis aqui diante de Ti, da Tua presença, Pai, onde, Senhor, os céus já se encontram abertos, Senhor, na nossa direção, meu Pai. E eu não tenho dúvida, Senhor, eu tenho plena convicção e certeza de que o Senhor está em nosso meio nesta noite. Senhor, nos ajude a compreender a Tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento neste lugar, meu Pai. E vai, Deus, lançando por terra todo impedimento, Senhor. Vai lançando por terra toda distração, todo pensamento avoado agora, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Teu povo, a Tua igreja, venha se concentrar agora em ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque é pela Tua palavra que nós edificamos a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o Teu nome nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abrir, Senhor, este caminho, essa porta da palavra, meu Pai. E que ela venha penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, Senhor, nesta noite, Pai. E que nós possamos avançar e triunfar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Antigo Testamento é um livro extraordinário. E quem dera se nós tivéssemos a disposição, se nós tivéssemos o interesse de nos aprofundar cada vez mais nesse Deus Criador do céu e da terra, e esse Deus que conduz o universo e toda a história. Esdras, ele foi um sacerdote e um perito na lei de Moisés, um homem separado das outras nações, um homem separado dos outros povos e um homem consagrado a Deus. E ele também foi um reformador espiritual no momento em que o povo de Deus precisava reconstruir o templo, precisava reconstruir o templo em Jerusalém, logo que eles haviam retornado do cativeiro. Então Esdras, ele foi levantado como esse sacerdote para pronunciar a lei ao povo que estava contaminado pela Babilônia. Era um povo babilonizado, era um povo que havia esquecido do arrependimento, era um povo que não se encontrava mais com seu coração quebrantado, porque a Babilônia, irmãos, ela endurece o coração. A Babilônia é um lugar de cativeiro que te afasta de Deus, que te afasta da presença de Deus. Por isso é necessário, irmãos, nós compreendermos que, assim como o pastor sempre louva aqui, chora Israel, é necessário nós compreendermos que verdadeiramente a Babilônia não é o nosso lugar. Pode ser um lugar de passagem, pode ser um lugar ali, irmãos, de estágio, vamos dizer assim, que Deus permite que o povo tenha um encontro com esse cativeiro, com esse lugar de limitação e se afaste do povo, porque quando o povo entra cativo na Babilônia, Deus, de alguma maneira, ele fica um pouco mais afastado, apesar de nós sabermos que mesmo dentro da Babilônia ainda tinha homens de Deus que oravam a Deus, que buscavam a Deus com persistência, com diligência, enfim. E o que acontece aqui nesse texto que nós lemos? Esdras é perito na lei de Moisés e ele precisa agora ressantificar o povo. Ele precisa agora trazer de volta o verdadeiro significado para aquele povo, já que aquele povo era um povo separado das outras nações, era um povo escolhido por Deus para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, para declarar que existe um Deus em Israel, existe um povo do glória, um povo, irmãos, que dá glória
e eles estão retornando a Jerusalém. E ali eles entram num consenso de reedificar o templo. Por quê? Por que precisava de um templo? Para adorar a Deus, já que Jesus não havia aparecido ainda, né? Então, o modo de adoração era o modo antigo. Então, eles precisavam de um sacerdote e eles precisavam oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus para que os seus pecados fossem apagados. Não tinha Jesus que, de uma vez por todas e de maneira definitiva, levou com ele os nossos pecados, e nós entregamos a nossa alma a Cristo e crucificamos a nossa carne e somos justificados pela fé. Mas lá no Antigo Testamento não era assim. E o que acontecia? Precisava se oferecer o sacrifício, o animal, espargir o sangue ali, né? Precisava derramar aquele sangue daquele animal para que Deus pudesse apagar aquele pecado. Pois bem, Esdras recebe o recurso na época ali do rei Artaxerxes, um rei da Pérsia, que havia disponibilizado alguns recursos para que aquele povo que havia sido liberado do cativeiro pudesse reconstruir o templo. Então ele forneceu madeira, ele forneceu a argamassa do tipo lá que eles precisavam usar. Então ele ofereceu todo o aparato, todo o material para a reconstrução do templo. E eles começam a construir os alicerces do templo. O alicerce, a base, né, da construção. Não existe construção sem alicerce, né, irmãos? Então o primeiro passo era o alicerce. No momento, irmãos, que eles constroem o alicerce, 2 tesoureiros do rei Artaxerxes têm uma oposição à obra. Eles chegam a esse rei e falam assim: olha, rei, o negócio aqui está ficando feio. Se o rei continuar enviando recurso para aquele povinho ali de Jerusalém, para aquele povinho ali de Esdras, de Ageu e de Zacarias, se o Senhor continuar disponibilizando recursos, vai haver um buraco na tesouraria do reinado. Mas claro, irmãos, que nós sabemos que isso é estratégia do diabo. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele está de olho no lugar onde os pecados estão sendo apagados. O diabo, irmãos, ele quer destruir o templo, ele quer destruir o local onde animais estão sendo oferecidos ou serão oferecidos, para que o pecado se apague, para que as pessoas tenham uma consciência limpa e purificada e sejam perdoados os seus pecados. Então já começa a trabalhar, e quando o alicerce é posto para começar a obra, para ressantificar o povo, para restaurar o povo, para restaurar a comunhão, para que a glória de Deus se manifestasse novamente, para que o povo pudesse crescer, multiplicar e avançar na terra, e assim também, com uma nação purificada, todas as outras nações pudessem se render ao Deus vivo e poderoso. Esses 2 homens importunam o rei de uma tal maneira que o rei embarca a obra. Eles conseguem, com o poder de persuasão, convencer este rei que se ele continuasse financiando a obra de Deus, ele ficaria pobre, ele entraria em falência. Mentira escrachada do diabo, irmãos. Só que o rei concede a petição dos tesoureiros e a obra é paralisada. Para-se a construção do templo, o lugar onde o sacrifício ia ser oferecido, para que aquele povo fosse santificado, para que aquele povo fosse purificado,
para que a comunhão se restabelecesse no meio do povo de Jerusalém. Esdras fica de mão atada. Esdras. Porque eles iam de cativo, uma mão na frente e outra atrás. Dependiam de recursos de um outro reinado para reconstruir a sua base. E agora aquilo é embargado, é paralisado. Porque toda vez, você já reparou, ou é só comigo que acontece? Toda vez que você está para receber uma bênção, algum impedimento acontece. Já pensou nisso? E você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é obra do destino? Você acha que isso é o quê? Irmãos, isso é um mundo espiritual. E o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo palpável aqui, ó, esse que a gente enxerga. Só que o que o diabo não sabia é que haviam 2 profetas cheios do Espírito Santo que iam se levantar, Ageu e Zacarias, no meio dessa embargação, irmãos, no meio dessa paralisação. Pensa que eles desistiram? Pensa que eles olharam para aquela situação e falaram: a gente já é um povo que já sofreu tanto, já perdeu tanto, estava lá em cativeiro, não há esperança para nós, não. A Bíblia diz que Ageu e Zacarias se levantam, amados, e começa a profetizar sobre o povo de Israel. Eles se levantam e começam a proferir a palavra de Deus. Eles começam a declarar quem é o Deus de Israel. Eles começam a trazer à memória ao povo cativo que eles não precisavam se manter naquela mentalidade de escravidão cativa, não, mas que se eles profetizassem, aleluia, sobre Israel, tudo aquilo que Deus prometeu iria se cumprir, porque verdadeiramente, irmãos, o templo é a representação de Jesus Cristo, aleluia. O tabernáculo é o próprio Jesus. Tudo que continha dentro daquele templo representa Jesus Cristo. Então, ainda que o inimigo se levante, ainda, irmãos, que pessoas venham tentar embargar a obra de Deus, ou a obra que Deus tem na tua história, ou a obra que Deus tem na tua vida, ou a vitória que está para chegar nas tuas mãos, em nome de Jesus, não desista, não pare, não paralise a obra, não olhe para o alicerce e pense, vai ficar só dessa maneira, não, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele é fiel. Às vezes o que falta, irmãos, é uma voz profética. É o que falta. Eu olho para a situação, eu olho para a paralisação, eu olho ali, irmãos, para o impedimento, para a barreira, para a falta de recurso, e eu recuo, mas não, nessa noite o Senhor vai derramar sobre você o mesmo Espírito que estava em Ageu, o mesmo Espírito que estava em Zacarias, para você profetizar em nome de Jesus. Porque nós vamos profetizar e vamos declarar: o pecado não vai me dominar, o mal não vai dominar a minha mente, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. E é isso que o diabo quer embargar nas nossas vidas: o poder do sangue de Jesus, o poder do sacrifício, do amor sacrificial. Aleluia. Aí ele te deixa olhando para o alicerce. Tá bom, já foi feito o alicerce, vamos esperar. Esperar o quê? De braços cruzados? Não, irmãos. Seja profeta no dia de hoje. Aleluia. Levante uma voz profética sobre aquilo que o diabo está querendo embargar na tua vida, porque Deus não quer embargar nada na tua história. Deus não tem obra parada para você. Deus tem um rio de água viva que flui do trono da graça para entregar para você nessa noite, para você fluir no Espírito.
Espírito para você avançar e para que a promessa dele se concretize na tua história. Você acha que Deus vai tirar o povo, irmão Tiago? Da Babilônia, da mão de Nabucodonosor, para deixar o povo estagnado no meio do caminho? Não é possível. Então, graças a Deus que quando tem dois homens que enxergam de maneira espiritual, que enxerga além das circunstâncias, que enxerga acima das circunstâncias, aleluia. Quando existe alguém que tem fé para profetizar, Deus abate o Artaxerxes e agora ele levanta o rei Dário, aleluia. Deus, ele move reis, Deus estabelece reis, Deus tira reis do trono, Deus muda governo, aleluia. Deus, ele vai de encontro aos poderosos, e ele que é o mais poderoso ainda, aleluia. Ele que é o dono do ouro, ele que é o dono da prata, ele que tem tesouros escondidos e insondáveis, aleluia, pelo qual nós temos que buscar, pelo qual nós temos que procurar, pelo qual nós temos que ir atrás para conhecê-lo de maneira diligente, aleluia, em nome de Jesus. Esse é o Deus que ele se encontra aqui em nosso meio para mover reis e mover governos e mover, irmãos, qualquer coisa que for necessário para que a obra se concretize na tua história. Glória a Deus. Artaxerxes embarca a obra. Ageu e Zacarias começam a profetizar. Esdras começa a falar da lei, a recitar a lei, para santificar o povo. Porque como que eu conheço o pecado? Eu só conheço o pecado por causa da lei. Se não tivesse a lei, eu não conheceria pecado. Então Esdras precisa recitar a lei ao povo, para o povo voltar a temer a Deus. Enquanto Ageu e Zacarias está profetizando, Deus está movendo o céu, Deus está movendo as regiões celestiais, e o Espírito do Senhor sopra sobre o rei Dário, o rei de uma outra província. Se levanta para enviar recursos para Jerusalém, para o povo de Deus. E este rei, ele não só se levanta, irmãos, como ele levanta um decreto. E nós sabemos que quando reis levantam decretos e selam esse decreto com o seu anel, representando a sua autoridade, esse decreto não pode voltar atrás. Está selado. Aleluia. Então este rei faz um decreto. Capítulo 6 de Esdras. Vamos ler? Então o rei Dário deu ordem buscarem uma chancelaria, onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura será de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, aleluia, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos onde, igreja? Na casa de Deus. Que coisa tremenda, irmãos! Além de dar recurso para reconstruir o templo, o rei Dário baixa um decreto
Tem umas campanhas aí que o povo faz aí nessas igrejas grandes, não sei se vocês já viram. Diabo, devolve o que é meu. Vocês já viram? As campanhas. É isso aqui, irmãos. Nesse sentido, eles não estão errados. Diabo, devolve o que é meu. A igreja pode declarar, irmãos, diante dessa palavra, não é? Não é isso que Carlos está promovendo? Ele está sendo usado pelo Espírito do Senhor. Irmãos, notem que ele não é judeu. Aleluia. Ele vem de outra província, persa também, aleluia. Mas ele teve um encontro ali, Deus moveu ele de uma maneira para abençoar o povo de Deus e declarar: diabo, devolve o que é meu. Glória a Deus. E nós podemos declarar isso. Nós não devemos abrir mão daquilo que é nosso, igreja. Não abra mão daquilo que é teu. O teu filho é teu, a tua filha é tua, a tua família é tua, a tua casa é tua. As promessas que Ele proferiu na tua vida são tuas. Então o diabo veio, saqueou a Babilônia, levou tudo. Mas agora é tempo de reconstrução, de restituição. Quem crê na restituição? Deus vai restituir. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Por isso que eu falo, gente, leia a Bíblia. Olha que coisa tremenda. Agora, pois, Tatenai, governador da lei do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis de além do rio, apartai-vos dali. Ou seja, além de o decreto do rei dar agora é ordenar que sejam devolvidos a prata, o ouro, os objetos de valor que estavam outrora no templo do Senhor. Aleluia. Ele também manda sair do caminho. Ele manda bater em retirada todos aqueles que se opunham a essa obra. Receba a autoridade de hoje para mandar bater em retirada todos os tatenais da tua história. Aleluia. Todos os opositores, porque mesmo diante do decreto do rei, iriam se levantar opositores. Artaxerxes estava patrocinando a obra, e os tesoureiros dele se levantaram para se opor à obra. Às vezes o que vai se levantar é o que está dentro. São pessoas da tua confiança. Mas você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para o reino dos céus. Você tem que olhar para aquilo que Ele designou para a tua história como propósito de vida. Aleluia. Deixa que se faça a obra desta casa de Deus. Que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente as despesas destes homens, para que não interrompam a obra. É aquela história, se não vem de um lado, não vai vir de outro. Você crê nisso? Porque Deus tem recursos infinitos para a sua igreja, para o seu povo, para aquele que ama Ele, para aquele que agrada a Ele. Aleluia. É o ano da multiplicação. Glória a Deus. Qual que foi o álibi, ali, irmãos, o poder de persuasão dos tesoureiros de Artaxerxes? Olha, você está enviando recurso para esse povo aí, mas esse povo não paga imposto, então você não vai ter retorno. Mas olha o decreto de Dário.
Ei, todos os tributos da além do rio, todos os tributos daquele outro lado, todos os tributos se paguem prontamente, e ainda da fazenda do rei, a despesa destes homens. Dário não estava só liberando recurso, irmão, para reedificar o templo. Dário não estava só liberando o decreto para que restituísse os objetos roubados, mas ele também estava liberando um decreto para dizer: eu vou sustentar esses homens, eu vou dar comida, eu vou dar água, eu vou dar suprimento, eu vou sustentar a casa deles. Sabe por que eu dou risada, irmãos? É que eu costumo dizer que o diabo não tem criatividade. Aleluia. Enquanto ele tentou embargar a obra e parou no alicerce, e porque ele envolveu um rei muito importante, ele achou que o povo ia desistir. Mas quando dois profetas cheios do Espírito Santo começam a profetizar sobre a nação, Deus faz infinitamente mais daquilo que eles haviam pedido ou pensado. Porque a única coisa que eles estavam pedindo era recurso. Era aqui, irmãos, todo o material para a construção. E olha que o rei Dário, ele deu até as medidas de acordo com o material que ele ia oferecer. Fala para mim se a Bíblia não tem tudo, irmãos. Se existe alguma coisa que você não encontra na Bíblia Sagrada. Olha só o que ele entrega, além de material, restituir os utensílios. Olha o que diz o 9: e o que for necessário, eu vou sustentar esses homens. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para quê? Para o holocausto. Para o holocausto. Ele, o próprio Deus, irmãos, é Ele quem provê para mim, para você, a ferramenta necessária. Ele que provê para mim, para você, irmãos, o caminho necessário para nós nos afastarmos do pecado, para nós abandonarmos o pecado, para nós nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus. Deus é bom, não é? Vocês conseguem compreender? Quanta coisa! E além dos bezerros, carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, como o rei Dário declara, ele ainda ofereceu trigo, sal, vinho e azeite, segundo o ritual dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Olha o que ele diz: dá-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. A única coisa que ele pediu é que o povo de Jerusalém orasse por ele e pelos seus filhos. Ele cria no Deus dos céus. Ele passou a crer, porque Deus faz isso, irmãos. Ele move reis e governos. Ele está acima dos reis. Ele está acima dos governos. Aleluia. Ele tem a rédea do universo nas mãos. Ele comanda o universo. Aleluia. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arranque um madeiro da sua casa, então levantado pendurarão nele, da sua casa se fará por isso monturo. Aquele que mudar o decreto, a sua casa ficará em ruína. Aquele que se opor à vontade de Deus sobre a tua vida, de próspero ficará na miséria. Você crê nisso? Não é uma palavra vingativa, mas é porque, irmãos, o Deus dos céus
Ele é o nosso advogado fiel. E se eu estou na posição, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou no lugar seguro. O Deus pois que fez habitar ali no seu nome, derrube a todos os reis e povos. Olha só, Dário não está falando, não sou eu que vou executar isso. Dário está dizendo, o próprio Deus deles vai executar tal coisa. Ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto e com diligência se faz. Deus disponibilizou de tudo e mais um pouco que o povo precisava para restabelecer a comunhão e a santificação. Eu já vou encerrar-nos, mas eu precisava trazer uma palavra um pouco mais estendida. Essa é a parte boa, né? Até agora tá bom, tá? Tá ótimo. Quando Deus está abençoando, tá ótimo, né? Deus é o mesmo Deus, irmãos, Ele não mudou. Ele continua oferecendo para mim e para você tudo aquilo que nós precisamos para nos manter conectados com Ele. Mas agora vai vir a parte com Ele. Esdras, Ageu, Zacarias e mais o governador sobre o papel, junto com todos esses recursos e o decreto do rei Dário, reconstrói, tira o templo, para que as pessoas se encontrassem ali para adorar a Deus e oferecer o sacerdote, oferecer o sacrifício e apagar os pecados. E eles conseguem reconstruir. Concluem, consagram. O retorno agora está sob a liderança de Esdras, porque o templo precisa de um sacerdote, a igreja precisa de um pastor, de um homem consagrado, um homem de oração, um homem que observa e guarda a lei de Deus. Nós lemos aqui. Aí Esdras recebe a lista dos homens que voltaram do exílio, uma lista de nomes. E eles precisam caminhar para viver uma nova vida. Então o que ele faz? Ele apregou ali um jejum junto ao rio Ava e se humilha diante de Deus, mesmo diante do decreto de Dário, mesmo diante da restituição dos bens, mesmo diante de todos aqueles animais que iriam ser oferecidos ao sacrifício e também a todos os elementos que faziam parte dos rituais sacerdotais. Ele apregou um jejum porque ele sabia os perigos que ainda ele iria correr, porque eles precisavam atravessar para o outro lado. Quando Dário falou, todos que estiverem além do rio, eles ainda estão sobre a fronteira ali, cercados um pouco, mas eles precisavam ali, irmãos, permanecer avançando. E ele apregou um jejum ali porque eles precisam atravessar esse rio e além do rio para recuperar um povo que estava numa outra parte, que era quem, irmãos? Os príncipes, a parte nobre, a nobreza dos judeus, porque ali os que foram levados cativos na Babilônia foi a plebe, né? Foi a parte mais pobre. E agora ele precisava levar notícia, irmão, aos príncipes que eles tinham reconstruído o templo. E eles precisavam avançar esse caminho. E ele ficou com vergonha de pedir para dar um policiamento que os seguissem. Está escrito aqui: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender. Acho que Esdras olhou e falou: nossa, ele já nos deu tanto, não vou pedir agora exército e cavaleiro, né? Ele apregou um jejum e ele ora diante de Deus.
ali. E ele continua a sua caminhada, como nós lemos aqui. Ele pesa a prata, ele pesa o ouro, ele coloca todos os utensílios na frente de todo mundo. Depois ele vai na presença dos maiorais, dos chefes, dos levitas, na casa de Israel, como nós lemos aqui. E eles partem do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, a mão do nosso Deus. E quando ele chega ali, o que ele encontra, irmãos? Ele está pelejando para que o povo venha se resantificar, para que o povo venha, irmãos, ser transformado e liberto de tudo aquilo que a Babilônia causou, de tudo aquilo que o mundo causou, de tudo aquilo que o pecado causou, de toda a morte que foi gerada no coração daquele povo. Então ele apregou aquele jejum, e aquele jejum dinamiza a fé de Esdras. Aquele jejum, irmãos, ele veio, ele não sabia, mas era para dar força a ele, para dinamizar a fé dele, para ali trazer sobre a carne dele uma santificação mais poderosa, num nível mais alto. Porque nós não temos o hábito de fazer jejum, ou alguns aqui até têm, mas não é uma cultura. E se nós soubéssemos, irmãos, o poder do jejum, porque jejum é o quê? Fome de Deus. Quando eu jejuo, quando eu abstenho a minha carne, quando eu abstenho a minha vontade, o meu prazer. O que é comida, irmãos? Comida é prazer na carne. Não é isso que a comida produz em nós? Prazer. Quando você come um chocolate, o que você sente? Quem gosta de chocolate? Termina de almoçar, com vontade de comer chocolate. Prazer, não é? Então, quando eu me abstenho da comida, da carne, eu me encho de Deus. Eu sinto fome de Deus. Eu sinto desejo por Deus. E ele apregou esse jejum ali, para que Deus o guardasse naquela trajetória, para que eles retornassem a Jerusalém, porque na verdade eles tinham ido buscar as coisas, mas para que eles retornassem a Jerusalém ali com todo aquele aparato para continuar a vida e desfrutar de uma nova vida. Só que quando ele chega ali, irmãos, o que acontece? Ele se depara com o quê? Ele se depara com algo mais grave ainda. Aleluia. Os príncipes, a parte nobre dos judeus, haviam se casado com mulheres estrangeiras. E Deus chamou Israel para ser uma nação separada, santa, exclusiva do Pai. E aqueles homens haviam se casado e haviam tido filhos com mulheres, irmãos, de nações extremamente opositoras à vontade de Deus, aos conselhos de Deus, à santidade de Deus. O negócio era pesado. Aquelas mulheres haviam feito aliança, haviam tido filhos dos judeus, e aquilo iria contaminar aquilo que Esdras estava ali pelejando para mudar, aquilo que Ageu e Zacarias havia profetizado, e Deus, por bondade e misericórdia, havia movido o reinário para dar todo o aparato para o povo avançar e se manter na santidade. Porque, irmãos, a nossa mente ela tem que estar prostrada a Deus. A nossa mentalidade ela tem que estar cativa ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Jesus fez, aleluia. E Jesus
você um acesso liberado para termos comunhão com Deus e assim promover a santidade ao Senhor. E a gente está tão longe de Deus, tão longe da santidade, que a gente vê as pessoas pecando, se lambuzando no lamaçal do pecado, e a gente não consegue se comover com aquilo. Mas sabe o que Esdras faz? Quando ele volta todo contente, com um monte de pratas, de ouro, de riquezas para oferecer ao templo de Jerusalém, e ele se depara com aqueles judeus casados com mulheres de nações extremamente opostas a Deus. A Bíblia diz que ele arranca o cabelo da sua cabeça. Ele arranca os seus cabelos, irmãos. Ele arranca a sua barba. Quem está aqui? Você está aqui ou somente está lá fora? Somente tem que estar aqui dentro hoje. Esquece seus problemas. Ele arranca os cabelos, ele arranca a barba. Ele rasga as vestes. Né, irmão? E ele se senta no chão, se cobre de cinza e fica atônito, sem reação. E como que nós estamos reagindo à falta de santidade? Como que nós estamos reagindo à ingratidão? Ele confessa em Esdras 9:5: perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele toma as dores do povo, porque o jejum que ele havia pregoado lá o santificou. Por isso ele sentiu a dor de Deus. Eu só consigo sentir a dor de Deus, irmãos, quando eu estou alimentado dele, quando eu me consagro a Ele. Eu tenho tanto zelo pela santidade, eu tenho tanto zelo pela separação do mundo, eu tenho tanto zelo em dar um bom testemunho, que quando eu me deparo, irmãos, com essa corrupção toda, mesmo diante de tanta bênção, a bênção não é maior do que o abençoador. A bênção não pode suprir a tua comunhão com Deus. Você não tem que buscar a bênção, você tem que buscar o abençoador. Eu não tenho que buscar a bênção, eu tenho que buscar aquele que me abençoa. É Ele que eu tenho que agradar. Aleluia. Eu falei para vocês que a minha parte é muito. No verso 3 ele diz, no verso 2: porque tomaram das suas filhas para si, para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram primeiros nesta transgressão. Os príncipes e os magistrados, judeus, olha, pensa, irmãos, o sangue azul, o sangue real, o judeu, a nata, que não poderia jamais se corromper, né, irmão? Que teria que dar exemplo, homens peritos na lei. Imagine, irmãos, ali a decepção de Esdras. Aí olha o que ele diz aqui: eu vendo tal coisa, rasguei as minhas vestes e meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Esdras 9:3.
Então se agitaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Ele não tinha reação. Mas aí, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, para deixar que alguns escapassem, para dar uma estaca no seu santo lugar, e para iluminar os olhos do Deus nosso, e para dar um pouco de vida na nossa servidão. Enfim, Esdras ora, confessa, chora, prostra-se diante da casa de Deus, ajunta a todos ali e promove um arrependimento ao povo. E então se levanta um homem chamado Secanias, filho de Elão, toma a palavra de Esdras e diz, para trazer um pouco de alívio, ao sacerdote. E ele fala assim: nós temos transgredido contra o nosso Deus. Capítulo 10, verso 2. E nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto há esperança para Israel. Então façamos aliança com o nosso Deus e lhes despedimos de todas as mulheres e o que delas são nascidos. Arrependimento, confissão, arrependimento, abandono do pecado. Uma nova vida debaixo da graça, santificação. Foi isso que Jesus promoveu para mim e para você na cruz do Calvário. Santidade ao Senhor. Eu vou ter que abrir mão daquilo que eu mais amo. Santidade ao Senhor. Eu vou ter que abrir mão daquilo que eu mais quero. Santidade ao Senhor. Ele é bom. Ele não te deixa na mão. Ele não permite que o diabo venha te assolar, te destruir. Não. Ele só pede uma coisa: santidade ao Senhor. Separação do mundo, separação daquilo que ofende a Deus. Era isso ou nada. Ou eles se separavam daquelas mulheres e abandonavam as suas crianças. Parece ser doído, parece ser duro, Mas o que é mais importante? A comunhão com Deus? Ou as vitórias terrenas? É isso, irmãos. Deus promoveu tudo. Deus moveu reis. Deus muda o governo. Deus tem coisas grandiosas. Tem. Mas Ele tem algo que é maior do que as bênçãos. Ele tem Ele próprio para nos entregar. Eu posso ter a melhor bênção, posso ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor faculdade, os móveis mais requintados. Mas se eu não tiver Deus, nada. Eu não tenho nada. Como que eu adquiro santidade ao Senhor? Me separando daquilo que ofende a Deus, abandonando. Mas eu amo tanto. Renúncia. Mas faz parte de mim. Jesus falou: se a tua mão te fizer pecar, corta ela e lança fora. Porque é melhor você entrar com uma mão no céu do que entrar com as duas mãos no inferno. Se o teu olho te fizer pecar, arranca ele e lança fora. Porque é melhor entrar com o olho na vida, aleluia, do que ir para o inferno. Santidade ao Senhor. Que nível de santidade nós estamos buscando, igreja? Essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o momento. Está tudo polarizado. Está tudo aí, irmãos,
Tenha você comunhão com Deus. Leia a Bíblia. Não se alimente de qualquer coisa. Não caia no engodo. Não seja levado pelas emoções. Tenha você a própria revelação de Deus. É o que eu tenho feito. Deus vai se revelar a você. E as bênçãos vão vir. Sem você fazer nada. Só profetiza. Ageu e Zacarias não foram aos pés de Dário clamar. Não. Eles foram aos pés de Deus. É isso, irmãos. Será que nós estamos com o mesmo sentimento de Esdras, indignados com o pecado, indignados com a corrupção, indignados com a contaminação? Não. O Senhor está te dando uma chance hoje. Foi falado aqui. Temos uma chance. Não foi? O homem se levantou e falou: peraí, mas nós temos uma chance. O Senhor está te dando uma chance hoje. Faça uma escolha. Aleluia. E eles tiveram que fazer a escolha. Não foi? E que escolha foi essa? Se separaram da nação estrangeira. Se separou daquilo que ofende a Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé. Vou chamar o pastor aqui para a gente ministrar a ceia. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, igreja. Aleluia. Amém? Glória a Deus, né? Agora, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11. Né? Eu passo a palavra para vocês hoje, amém? Glória a Deus. Quem? Você. Eu? Equipe já, então? Silvina? Eu estou aguentando aí, ó. Mas quem Quem mais? Cadê a Vitória? Chama a Vitória, você é a Vitória, em nome de Jesus. Equipe, Léo, você então, você é a Vitória? Boa. Olha só, Bíblia aí, 1 Coríntios 11, verso 23 ao 29. Eu vou olhar, deixa aqui, né? Deixa eu colocar meu óculos para esse lado. Glória a Deus, Deus é fiel. Amém? Porque eu recebi do Senhor que também vós ensineis que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e tendo dado graça, partiu, tomai e comei esse pão. E tendo dado graça, partiu, disse: tomai, porque isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comeis, né? Porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe do cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dissemina do corpo do Senhor. Amém? Orar por Jesus Cristo. Que Deus possa nessa noite, viu? Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus Cristo. Irmão, se você fez alguma coisa de errado, algo de errado, que você magoou, teu irmão, a tua irmã, chama o Espírito de Deus nesta noite, para você venha pedir perdão para Deus, em nome de Jesus Cristo. Você também que está nos assistindo esta noite, você que é batizado também, está na sua casa, quer cear conosco, né? Pega aí um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, vamos cear junto nesta noite também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Deus, já apresentar este pão nas tuas mãos, Deus, e consagrar ele a Ti, Deus, para que nesta noite, Deus, possamos, Deus, cear na Tua presença, Deus, em comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor, Deus. É o que eu te peço nesta noite, Deus, já consagra esse pão nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos nesta noite, agradecemos o Teu nome, Deus, por ter sido fiel, Senhor, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, Deus, Senhor. Eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai.
e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Escolha, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, que nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós fizemos a melhor escolha neste mundo, Deus, servir ao Senhor, Deus. E neste domingo, Deus, chamado hoje, aonde, Deus, um culto mais que especial, Deus, aonde nós sentamos nessa mesa, nesse banquete espiritual, Deus, essa ceia com o Senhor. Senhor, que nesta noite nós seremos todos nós juntos, em nome de Jesus. Como a todos em memória dele, em nome de Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Te louvamos nesta noite, agradecemos o teu nome. Senhor, também, Deus, em nome de Jesus, que da mesma medida, Deus, todas as vezes, Deus, que eu pego, Pai, esse cálice na mão, eu lembro daquele sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, Deus. Eu quero, Pai, apresentar nas tuas mãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, e consagrar também a Ti, Deus, e pedir a Ti, Deus, que alguém lá da igreja, doente, Deus, enfermo, Deus, ao tomar esse estudo, Deus, seja curado nesta noite, no nome de Jesus Cristo, pois eu consagro e apresento nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, que nesta noite, Deus, escolhemos o Senhor, Deus. Escolhemos a tua presença, escolhemos a tua casa. Escolhemos, Deus, fazer a tua vontade, Deus. Escolhemos te servir. Escolhemos, Deus, te adorar nesta noite, Deus. Escolhemos, Deus, o melhor lugar, Deus, nas nossas vidas, que está no céu.
Que nessa noite nós possamos também, Deus, tomar, Deus, esse cálice, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que cada dia mais e mais, Senhor, esteja uma aliança, Deus, eternamente, Deus, com o Filho, com o Pai e também com o Espírito Santo de Deus. Senhor, que nessa noite, Pai, tomamos todos em memória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome todos. Senhor, que nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, por este culto, Deus, por esta palavra, por esta oportunidade, Senhor, que estamos, Deus, todos os dias na tua presença, Deus. Senhor, nesta noite, Deus, gratidão, Deus, por essa palavra, Deus, que nós temos ao Senhor, Deus, por tudo, Deus, que tem feito neste ministério, Pai, tem anunciado, Deus, tem falado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero apresentar, Pai, essa semana, Deus, que se começa hoje, Pai, que seja uma semana, Deus, de paz, de alegria, Deus, uma semana, Deus, de comunhão, Deus, uma semana, Pai, de dedicação, Deus, com a tua igreja, com o teu povo, Deus. Nos despedimos aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas o culto, Deus, continua na nossa casa, Deus. Então, Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento, Deus, para que nós possamos, Deus, a cada dia mais e mais, Pai, estar mais parecido com o Senhor e mais próximo do Senhor, Deus. Te agradecemos, Deus, por estas vidas, Deus, que estão do outro lado nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa este homem, esta mulher, abençoa esta casa, este lar, abençoa este ministério, Senhor. Senhor, traga também, Deus, vida e vida com abundância, Pai. Que este homem, esta mulher, Deus, tenha uma semana abençoadíssima, Pai, na tua presença também, Deus. Também, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero apresentar as crianças, Deus, teus filhos, Deus, em nome de Jesus Cristo, para que o futuro, Deus, que pertence a ele, Pai, eles cresçam na tua graça, cresçam no teu conhecimento, Pai, sejam homens e mulheres de Deus, Pai, servindo ao Senhor também, Pai, na obediência, na santidade, Senhor. Senhor, nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu apresento, Pai, a tua igreja, Pai, a tua igreja também, Deus, que são essas crianças, Deus. Senhor, Pai, guarda eu na escola, Deus, guarda, Pai, guarda os meus filhos, Pai, protege a bala perdida, protege, Pai, do homem sanguinário, protege, Pai, das investidas, Senhor, pois nesta noite, Pai, estamos aqui, Deus, para glorificar o teu nome pela vida dele, Pai, e para dizer ao Senhor, Pai, que todos os dias, Pai, das suas vidas, Pai, ao deitar ou levantar, Pai, o Senhor venha guardar, livrando, Pai, do homem sanguinário, livrando, Pai, das investidas do adversário, livrando, Pai, de toda a praga do céu sobre a vida dele, pois nessa noite nós colocamos nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Que Deus, irmãos, nós temos que orar também pelo nosso presidente, em nome de Jesus Cristo, para que ele, traga aí um país melhor para você, para mim nesta noite, para que Deus dê a direção para ele. Então vamos orar, em nome de Jesus Cristo, pelo nosso país, por esta nação, que precisa tanto, em nome de Jesus Cristo, por este povo que precisa tanto, reconhecer, a nação. Você que está nos assistindo, você que está aqui nesta noite, você tem que reconhecer que nós precisamos de Deus, que o mundo necessita de Deus, que as pessoas precisam de Deus. Então, diante da tua presença nesta noite, ó Pai, estamos aqui, Deus, orando pelo nosso país, orando pela nação, Deus, orando, Pai, pelos governadores deste país, orando, Deus, pelos policiais, orando pelos médicos, Deus, orando pelo nosso presidente nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós profetizamos nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a nação que clama pelo Senhor, que a nação que busca pelo Senhor, que a nação, Deus, que estão aos teus pés, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esta nação, abençoe esse país, abençoe este mundo, Deus, Pai, nesta noite, Deus, converte esses homens, Deus, converte essas mulheres, Pai, converte esses homens, Deus, que estão na direção deste país, Pai, que estão governando este país, ó Pai, não deixa, Pai, que o inimigo, Deus, tome a direção deste país, mas que a tua presença, Pai, a tua palavra, Deus, venha se cumprir, Deus, da mesma maneira, Pai, apresentando mais uma vez, Pai, as crianças, Pai, deste país, a todas as crianças deste país, deste mundo, Senhor, para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar, mas que o Senhor venha abençoar também nesta noite, Deus, é o que eu te peço, Pai, e glorifico o teu nome, Deus, e saiba, Pai, que a direção do Pai está sempre nas tuas mãos, porque tu é aquele que fez o céu, que fez a terra, que criou tudo isso aqui que nós vemos, Deus. Mas nesta noite, Deus, eu peço ao Senhor, Deus,
toma a direção dessas crianças, toma a direção desse país, Deus, para que este mundo seja um mundo, Deus, melhor, Deus, para que o Senhor venha, Pai, nos dar, Deus, oportunidade, Deus, de anunciar a tua vida, para que essas crianças também, Pai, sinta desejo no coração, Deus, também, de servir ao Senhor, Pai, tirando, Deus, aquele Deus que impede ele, Pai, até chegar ao Senhor, Pai, tirando, Pai, aquele Deus que atrapalha, Deus, a comunhão deles com o Senhor. Sabemos, Deus, que o inimigo, Pai, tem investido, Pai, tem colocado, mas nesta noite, Senhor, estamos aqui, Pai, na intercessão, Deus, por essas crianças, para que essas crianças cresçam, servindo ao Senhor em espírito, Deus, e em verdade, Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, e te agradecemos, Deus, por esse culto, Deus, por esta igreja, Deus, por esse momento, Deus, aonde, Pai, nos colocamos, Deus, à disposição do céu. Pai, que nesta noite, Pai, nos leva, Deus, para o nosso lar, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, debaixo da tua presença, Deus, pois é o que nós queremos nesta noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, é ser cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua graça, Deus. Pai, acompanha esse irmão, sua irmã, Deus, até a sua casa, pois nesta noite, Deus, nós declaramos a vitória, e a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as duas comunhões e consolação do Espírito de Deus, esteja somente hoje, mas por toda a eternidade. Você pode dizer: Amém!